Olá, galera! Estou aqui hoje para falar para vocês sobre os algoritmos genéticos. Meu nome é Eliara Furtado de Carvalho Fontoura, sou aluna do Polo de UNE. Algoritmos genéticos. Algoritmo genético consiste em uma técnica de inteligência artificial que pertence à classe particular de algoritmos evolutivos, que usam técnicas inspiradas pela genética e biologia evolutiva, para achar soluções aproximadas em problemas de otimização e busca. Os algoritmos genéticos são considerados uma meta heurística. Foi criado por John Holland em 1975 e popularizado por um dos seus alunos, David Goldenberg, em 1989. Esses algoritmos seguem o princípio da seleção natural e sobrevivência do mais apto, declarada em 1859 pelo naturalista e fisiologista inglês Charles Darwin. De acordo com Charles Darwin, quanto melhor o indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será a sua chance de sobreviver e gerar descendentes. Otimização. A otimização é a busca da melhor solução para um dado problema. Consiste em tentar várias soluções e utilizar a informação obtida nesse processo de forma a encontrar soluções cada vez melhores. Um exemplo simples de otimização é a melhoria da imagem das televisões com antena acoplada no próprio aparelho. Através do ajuste manual da antena, várias soluções são testadas, guiadas pela qualidade de imagem obtida na TV, até a obtenção de uma resposta ótima, ou seja, uma boa imagem. O processo de otimização pode ser classificado em dois tipos: otimização numérica e otimização combinatória. A otimização numérica opera sobre o valor de retorno de funções matemáticas. A otimização combinatória tem como objetivo descobrir qual a melhor combinação dos recursos disponíveis e suas características para otimizar seu uso. Aplicabilidade. Se a gente pesquisar na literatura, vamos encontrar uma infinidade de problemas de otimização, em que podemos aplicar algoritmo genético. Dentre os mais conhecidos, podemos citar problema do caixeiro viajante, problemas das P-medianas, problemas de roteamento e tráfego, problemas de alocação de recursos, problema da mochila, problema de geração de grade de horários. Esses são alguns exemplos de problemas de otimização em que podem ser aplicados os algoritmos genéticos. Os principais conceitos de algoritmos genéticos são cromossomos, genes e população. O cromossomo. A representação do cromossomo é fundamental para o algoritmo genético e consiste em uma maneira de modelar a informação do problema, num formato viável de ser tratado pelo computador. Em algoritmo genético, um cromossomo é uma estrutura de dados que representa uma das possíveis soluções do espaço de busca de um problema, a qual geralmente é representado por um vetor. Gene. Um cromossomo é composto de genes, os quais descrevem a solução candidata. Os genes de um cromossomo podem ser compostos por uma string de bits ou por outros valores, que podem ser inteiros, reais ou caracteres. A população. População é o conjunto de todas as soluções cromossomos a serem armazenadas. Cada cromossomo desse conjunto representa uma solução possível. Cada uma das possíveis soluções é avaliada pelo seu valor de aptidão para o problema. O ciclo do algoritmo genético. Então, eu vou mostrar para vocês como que é o ciclo do algoritmo genético. Eu vou estar apresentando aqui para vocês o diagrama do algoritmo genético. E mais à frente vou estar explicando mais detalhadamente. Então, o ciclo do algoritmo genético é composto por população inicial, avaliação, cruzamento, mutação, atualização, finalização
otimização, solução final. A população inicial, que é o início do ciclo. A população inicial é gerada atribuindo-se aleatoriamente valores aos genes de cada cromossomo, ou usando algum tipo de inteligência artificial ou heurística para gerar uma população de melhor qualidade, seguindo um critério de aptidão que é medido através da função objetivo do problema de otimização. A avaliação. A avaliação de uma população é determinada através do cálculo da função objetivo, que depende das especificações de otimização. Cada cromossomo é uma entrada para uma função objetivo, cuja saída fornece o valor de aptidão fitness do cromossomo. Seleção. A ideia principal da seleção em um algoritmo genético é oferecer os melhores indivíduos da população corrente à preferência para o processo de reprodução, permitindo que esses indivíduos passem as suas características às próximas gerações. Dentre os métodos de seleção mais conhecidos, podemos destacar o torneio e a roleta. O torneio, nesse método, um subconjunto de indivíduos é escolhido aleatoriamente, porém, somente o indivíduo com a melhor aptidão é selecionado para participar do cruzamento. Nesse exemplo que eu citei, o quadro A, os números que estão em vermelho são, no caso, os indivíduos selecionados para o cruzamento. Já no exemplo B, que é a roleta, coloca-se os indivíduos em uma roleta, dando a cada um uma fatia proporcional à sua aptidão relativa. Depois, roda-se a agulha da roleta, o indivíduo em cuja fatia a agulha parar permanece para a próxima geração. Repete-se o sorteio quantas vezes forem necessárias para selecionar a quantidade desejada de indivíduos. Cruzamento. O cruzamento realiza a troca de informações entre os indivíduos de forma que novos indivíduos sejam gerados. Os métodos de cruzamentos mais conhecidos são o cruzamento por ponto de corte único. Nesse método de reprodução, um ponto de corte no cromossomo é escolhido de forma aleatória. A partir desse ponto se realiza a troca de material. Então, vocês podem observar que nesse exemplo A é a representação de um ponto de corte, aonde vocês podem observar que eu destaquei em amarelo, esse ponto seria, no caso, o ponto de corte. Já o exemplo B são os filhos gerados após esse cruzamento. Então, esse exemplo é o exemplo de cruzamento por ponto de corte único. Cruzamento uniforme. Neste método, cada gene do descendente é criado através da cópia de um gene dos pais escolhidos, de acordo com a máscara de cruzamento gerada aleatoriamente. Então, nesse método de cruzamento uniforme, utiliza-se uma máscara, e é através dessa máscara que é gerada aleatoriamente os descendentes. A mutação. Após o cruzamento, é feito o processo de mutação, onde um ou mais indivíduos que foram selecionados são modificados. A mutação trabalha alterando arbitrariamente, fornecendo meios para a introdução de novos elementos. Então, através de uma máscara, são selecionados os genes a serem trocados. Geralmente, os novos valores atribuídos aos genes mutados são aleatórios, porém, nada impede de haver algum processo de inteligência ou otimização nesse processo. Então, esse é o processo de mutação, que utiliza-se a máscara. Atualização. Nessa etapa é definida a porcentagem de indivíduos substituídos em cada interação do algoritmo genético, ou a cada N interações realizadas. Dentre os métodos encontrados na literatura, destaca-se o Simple Genic Algorithm, proposto por Holland em 1975. Foi a primeira forma de implementação de algoritmos genéticos. Nesta, a população de uma geração é completamente substituída pela geração seguinte.
Temos também o Simple Genic Algorithm, com elitismo. O elitismo é uma estratégia de implementação, onde os N melhores indivíduos de cada geração são preservados para a geração seguinte. E por último, temos o State Genic Algorithm. Nesse algoritmo, usualmente, somente um ou dois descendentes são produzidos em cada geração. Após o cruzamento, são definidos os indivíduos da população que serão substituídos pelos novos descendentes. Temos, aí nesse slide eu vou estar falando para vocês da finalização e do resultado final. A finalização. Nesta etapa, é verificado se o algoritmo genético deve continuar ou não evoluindo sua população. Dentre os métodos, encontramos na literatura o número de interações, convergência da população, tempo de computação e aptidão-alvo. Número de interações é o número máximo de interações e um parâmetro definido pelo usuário. Quando o algoritmo alcança este valor, o algoritmo é finalizado. A convergência da população. O melhor valor encontrado para a função objetivo dentro da população é subtraído da média dos valores das funções objetivo de todos os indivíduos da população. Se este cálculo não exceder um valor pré-determinado pelo usuário, a população convergiu e o algoritmo é finalizado. O tempo de computação. Neste método, o usuário define o tempo máximo de computação para a execução do algoritmo. Após decorrido este tempo, o algoritmo é finalizado. Aptidão-alvo. Um valor-alvo para aptidão é definido pelo usuário. O algoritmo finaliza quando, em uma geração, o cálculo da função objetivo de um dos indivíduos da população resultar em um valor melhor ou igual à aptidão-alvo pré-definida. Então, isso é a finalização. Já o resultado final, ao finalizar os ciclos do algoritmo genético, basta selecionarmos da população atual o cromossomo de melhor fitness. Vantagens e desvantagens dos algoritmos genéticos. As vantagens temos como exemplo: são robustos e aplicáveis a uma grande variedade de problemas, não requerem conhecimentos ou informações dos gradientes da superfície definida pela função objetivo. Descontinuidades ou complexidades presentes nas superfícies acarretam pouco ou nenhum efeito no desempenho da busca. São mais resistentes e se prendem a ótimos locais. Apresentam um bom desempenho para uma grande escala de problemas. São de fácil implementação e proporcionam maior flexibilidade no tratamento do problema a ser resolvido. Esses são os exemplos de vantagens. Já nas desvantagens, temos como exemplo a dificuldade para achar o ótimo global exato, requerem um grande número de avaliações de funções de aptidão, grandes possibilidades de configurações que podem complicar a resolução do problema tratado. Essas são as vantagens e desvantagens dos algoritmos genéticos. Considerações finais. A técnica de algoritmo genético apresenta grande importância em casos de definições de rotas, por ser capaz de explorar um espaço de busca grande. Apesar do algoritmo genético não garantir uma solução ótima, ele mesmo assim é capaz de encontrar soluções próximas. Com as vantagens existentes no algoritmo genético, a tendência é que, com o passar do tempo, os algoritmos genéticos vão ganhar mais atenção, se tornando cada vez mais usados. Espera-se que as desvantagens sejam sanadas para que a técnica de algoritmo genético possa ter grandes avanços dentro da computação. Para elaborar esse vídeo, eu usei as seguintes referências. Caso vocês tenham algumas dúvidas sobre o assunto que eu falei, vocês podem estar pesquisando que vocês vão encontrar.